leitura dos capítulos 106, 107, 108, 109 e 110 do livro de Salmos, da Bíblia Sagrada. Salmo 106. Deus é louvado por haver suportado seu povo, apesar das muitas rebeliões. Salmo 106. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 106, 2. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Que anunciará os seus louvores? Salmo 106, 3. Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Salmo 106, 4. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com teu povo, visita-me com a tua salvação. Salmo 106, 5. Para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Salmo 106, 6. Não pecamos como os nossos pais, nós pecamos como os nossos pais. Cometemos iniquidade, andamos perversamente. Salmos 106, 7. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Salmo 106, 8. Não obstante, ele salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Salmo 106, 9. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Salmo 106, 10. E livrou-os da mão daqueles que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. Salmo 106, 11. As águas cobriram seus adversários, nem um só deles ficou. Salmos 106, 12. Então creram nas suas palavras e cantaram seus louvores. Salmo 106, 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Salmo 106, 14. Mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Salmo 106, 15. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez desfiar a sua alma. Salmo 106, 16. E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Salmo 106, 17. Abriu-se a terra e engoliu a Datã, e cobriu a gente de Abirão. Salmo 106, 18. E lavrou o fogo na sua gente, a chama abrasou os ímpios. Salmos 106, 19. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. Salmo 106, 20. E converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Salmo 106, 21. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito. Salmo 106, 22. Maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no mar vermelho. Salmo 106, 23. Pelo que disse que os teria destruído, se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele, naquele transe, para desviar sua indignação, a fim de os não destruir. Salmos 106, 24. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Salmos 106, 25. Antes murmuraram em suas tendas, e não deram ouvido à voz do Senhor. Salmos 106, 26. Pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto. Salmo 106, 27. Que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Salmo 106, 28. Também se juntaram com Baal Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Salmo 106, 29. Assim o provocaram a ira com suas ações, e a peste rebentou entre eles. Salmo 106, 30. Então se levantou Finéias, que executou o juízo e cessou aquela peste. Salmos 106, 31. E isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração, para sempre. Salmo 106, 32. Indignaram-no também junto às águas da contenda.
de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles. Salmo 106, 33. Porque irritaram seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Salmos 106, 34. Não destruíram os povos, como o Senhor lhes dissera. Salmos 106, 35. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. Salmos 106, 36. E serviram seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Salmos 106, 37. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Salmo 106, 38. E deram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Salmos 106, 39. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com seus feitos. Salmos 106, 40. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança. Salmo 106, 41. E os entregou nas mãos das nações, e aqueles que os aborreciam se assenhorearam deles. Salmo 106, 42. E os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos. Salmo 106, 43. Muitas vezes os livrou, mas eles provocaram-no com seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Salmo 106, 44. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor. Salmo 106, 45. E lembrou-se dos seus consertos e compadeceu-se, segundo a multidão das suas misericórdias. Salmo 106, 46. Por isso fez com que deles tivesse misericórdia os que os levaram cativos. Salmo 106, 47. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no seu louvor. Salmo 106, 48. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Bem, agora vejamos o Salmo 107, cujo título é: A bondade de Deus é em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam e, em geral, todos os homens. Salmo 107, 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 107, 2. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. Salmo 107, 3. E os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Salmo 107, 4. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, mas não acharam cidade que habitassem. Salmo 107, 5. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Salmo 107, 6. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Salmo 107, 7. E os levou por caminho direito, para irem à cidade que devia habitar. Salmo 107, 8. Louve ao Senhor. Vou repetir o Salmo 107, 7. E os levou por caminho direito, para irem à cidade que devia habitar. Salmo 107, 8. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Salmo 107, 9. Pois faltou a alma sedenta e encheu de bens a alma, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Salmo 107, 10. Tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Salmo 107, 11. Como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo.
Salmo 107, 12. Eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Salmo 107, 13. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Salmo 107, 14. Tirou-lhes das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Salmo 107, 15. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmo 107, 16. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Salmo 107, 17. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. Salmo 107, 18. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Salmo 107, 18. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Salmo 107, 19. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou nas suas necessidades. Obrigado, Senhor. Glória a Deus por isso. Salmo 107, 20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Salmo 107, 21. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmo 107, 21. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Salmo 107, 22. E ofereça um sacrifício de louvor e relate as suas obras com regozijo. Salmo 107, 23. Os que descem no mar em navios, mercando nas grandes águas. Salmos 107, 24. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Salmo 107, 25. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Salmo 107, 26. Sobe aos céus, desce aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Salmo 107, 27. Andam em cavaleiro como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Salmos 107, 21. Então clame ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Salmo 107, 29. Fez cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Salmos 107, 30. Então se alegraram com a bonança, e ele, assim, os leva ao porto desejado. Salmo 107, 31. Louve ao Senhor pela sua benignidade, pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmo 107, 32. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Salmos 107, 33. Ele converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta. Salmos 107, 34. A terra frutífera em terreno salgado pela maldade dos que nela habitam. Salmos 107, 35. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. Salmo 107, 36. E faz habitar ali os familiares que edificam cidade para a sua residência. Salmos 107, 36. E semeiam campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. Salmos 107, 38. E ele os abençoa, de modo que se multiplicam muito e o seu gado não diminui. Salmo 107, 39. Mas outra vez decrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Salmos 107, 40. Derramam desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados,
pelo deserto onde não há caminho. Salmo 107, 41. Mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. Salmo 107, 42. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os ímpios fecham a boca. Salmo 107, 43. Quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Bem, vejamos agora a leitura do Salmo 108, cujo título é Davi louva a Deus pela vitória que lhe concedeu. Salmo 108, 1. Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Salmo 108, 2. Despertai saltério e harpa, eu despertarei ao romper da alva. Salmos 108, 3. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações. Salmo 108, 4. Porque a tua benignidade se eleva acima dos céus, e a sua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Salmo 108, 5. Salmo 108, 5. Exalte-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Salmo 108, 6. Para que sejam livres os teus amados, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Salmo 108, 7. Deus falou no seu santuário, eu me regozijarei. Repartirei a 50 e medirei o vale de Sucote. Salmo 108, 8. Meu é Galaade, meu é Manassés, Efraim a força da minha cabeça, Judá o meu legislador. Salmo 108, 9. Moabe a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Salmo 108, 10. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Salmo 108, 11. Porventura não será tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Salmos 108, 12. Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Glória a Deus. Salmo 108, 3. Em Deus faremos proezas, pois Ele calçará aos pés aos nossos inimigos. Os nossos inimigos. Davi pede a Deus o castigo dos ímpios e que os livre das suas aflições. Salmo 109, 1. Ó Deus do meu louvor, não te cales. Salmo 109, 2. Pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim, tem falado contra mim com a língua mentirosa. Salmo 109, 3. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Salmo 109, 4. Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Salmo 109, 5. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Salmo 109, 6. Põe acima do meu inimigo um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Salmo 109, 7. Quando for julgado, saia condenado e em pecado se lhe torne a sua oração. Salmo 109, 8. Sejam poucos os teus dias e outro tome o seu ofício. Bem, Salmo 109, 9. Sejam órfãos os seus filhos e viúva sua mulher. Salmo 109, 10. Sejam errantes e mendigos os seus filhos e busquem o seu pão longe da sua habitação assolada. Salmo 109, 11. Lance o credor mão de tudo quanto tenha,
e despojem-no os estranhos do seu trabalho. Salmos 109, 12. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem fortaleça os seus órfãos. Salmos 109, 13. Desapareça a sua posteridade e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Salmos 109, 14. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Salmos 109, 15. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer sua memória da terra. Salmos 109, 16. Portanto, se não lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para o matar. Salmo 109, 17. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Salmo 109, 18. Assim como vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas, como água, e em seus ossos, como azeite. Assim penetre ela nas suas entranhas, como água, e em seus ossos, como azeite. Salmo 109, 19. Seja para ele como a veste que eu cobre, e como o cinto que eu cinja sempre. Salmo 109, 20. Seja esse da parte do Senhor o galardão dos meus adversários, dos que falam mal da minha alma. Salmo 109, 21. Mas tu, Jeová, Senhor, sê comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me. Amém. Aleluia. Salmo 109, 22. Porque estou aflita e necessitada, e dentro de mim está aflito o meu coração. Salmo 109, 23. Eis que me vou como a sombra que declina, sou sacudido como gafanhoto. Bem, Salmo 109, 24. De jejuar estão enfraquecidos meus joelhos, e a minha carne emagrece. Salmo 109, 25. E ainda lhe sirvo de opróbrio, quando me contemplam, movem a cabeça. Salmos 109, 26. Ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia. Salmos 109, 27. Para que saibam que nisto está a tua mão, e que tu, Senhor, o fizeste. Salmos 109, 28. Amaldiçoe eles, mas abençoa tu. Levantem-se, mas fiquem confundidos, e alegre-se o teu ser. Salmo 109, 29. Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubra-os a sua própria confusão como uma capa. Salmo 109, 30. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão. Salmos 109, 31. Pois se lhe porá a direita do pobre, para o livrar dos que condenam a sua alma. Bem, agora vejamos o último salmo que nós vamos ler hoje. É o Salmo 110. O reino, sacerdócio e a vitória do Messias. Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Salmos 110, 2. O Senhor enviará o cetro da sua fortaleza, desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Salmo 110, 3. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da sua mocidade. Temos aqui então Salmo 110,
3. Salmo 110, 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, 5. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Salmo 110, 6. Julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras. Repetindo. Salmo 110, 6. Julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras. Salmo 110, 7. Pelo caminho descendentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Descendentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Bem, vejamos alguns comentários aqui. Primeiro, com relação ao Salmo 106. Então, o primeiro comentário se refere aos versículos de 1 a 6. Diz o seguinte: episódios da história de Israel são relatados com enfoque sobre a infidelidade do povo. O Senhor é louvado por sua bondade e misericórdia. O poeta anseia por receber a salvação ou livramento de Deus. Lembra-se das várias ocasiões em que Israel desobedeceu ao Senhor depois de ele ter libertado o seu povo do Egito. E, no entanto, o Senhor permaneceu fiel a seu povo, perdoando, livrando repetidamente e cumprindo as promessas do conserto que seu povo rompeu. Não é de se admirar que o poeta chame seus ouvintes para louvar. A doxologia encerra o livro. 4 de Salmos. Bem, agora vamos ver. Aí não deu para entender bem essa parte final. Com relação ao Salmo 107, o comentário que nós temos é o seguinte: o chamado para render graças é baseado na benignidade do Senhor, que dura para sempre, demonstrada no fato de ele ter remido o seu povo. Esse mesmo verbo é usado para descrever o papel de Boaz como parente resgatador no livro de Ruth. Deus faz pelo seu povo aquilo que ele não pode fazer por si mesmo, resgatando do poder de seus inimigos. Aqueles que experimentam o livramento concedido por Deus devem testemunhar a outros, louvando ao Senhor por seus feitos maravilhosos. Bem, Salmo 108, de 1 a 6, diz assim: o poeta louva a Deus com um coração imperturbável e ora pedindo livramento, pois sabe que somente Deus pode atendê-lo. Os 5 primeiros versículos deste salmo também aparecem no Salmo 57, 7, de 7 a 11. E o Salmo 108, de 6 a 13, repete as palavras do Salmo 60, de 5 a 12. Bem, com relação ao Salmo 109, o comentário está entre os versículos 21 e de 21 a 31. Este salmo revela a humanidade do salmista e reflete a crença comum de que seus adversários também eram adversários de Deus. O poeta se preocupa com o nome ou reputação de Deus. A seção mais longa é constituída da oração irada e ríspida do poeta, pedindo que Deus amaldiçoe seus inimigos. Num contraste com as atitudes refletidas neste salmo, Jesus ensinou seus seguidores a amarem seus inimigos. Bem, e com relação ao Salmo 110, foi o último que nós lemos, o comentário entre os versículos 1 e 7 é o seguinte, diz assim: este salmo era usado na cerimônia de coroação, no coração de reis da linhagem davídica.
enfatizando que a autoridade do rei emanava do próprio Senhor. O rei exercia uma função sacerdotal. Melquisedeque, rei de Selém e sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, depois do resgate de Ló. O Salmo 110 é citado com frequência no Novo Testamento em relação a Cristo. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote e rei. Aleluia, agora só queria chamar a atenção que o Salmo 107, se eu não me engano, repete 1, 2, 3, 4, 5 vezes o seguinte versículo, diz assim: e clamaram ao Senhor na sua angústia, ele os livrou das suas necessidades. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas necessidades. Então, na verdade, é esse versículo que é repetido. O 107,6, o 107,13. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas necessidades. O Salmo 107,19 também. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas necessidades. Salmo 107, 28. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação e ele os livra das suas angústias. Então, nós encerramos assim a leitura dos capítulos 106, 107, 108, 109 e 110. Ou seja, a leitura dos Salmos 106, 107, 108, 109 e 110. Bem, então, meu nome é Lúcia Marques e o nosso canal é Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.